tema de hoje é o preço por seguir Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 1 até o 6. O preço por seguir Jesus. Lucas 9, 1, o texto diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos recebam, ou não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Feche os olhos agora. Feche os olhos e peça ao Senhor revelação. Eu também te peço, Pai, que o Senhor me use nesta noite, conforme te agrada, para falar com os teus filhos, e que nós saiamos daqui cheios da tua presença. Pai, tu és bem-vindo aqui com a tua unção, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio para trazer vida, para trazer a tua glória sobre nós. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor nesta noite. Fala, ó Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor. Aumenta só um pouquinhozinho meu retorno aqui, Mi, por favor. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 6, e agora no versículo 23, Lucas 9, 23. Ele continua falando com as pessoas, porque nós lemos do 1 ao 6 que ele chamou 12, e os enviou, e eles foram pregando de aldeia em aldeia. E eles regressaram depois em alguns versículos posteriores, mas agora eu estou lendo no versículo 23, que o Senhor fala como deve ser um discípulo. Então ele diz assim: dizia a todos, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Jesus começa a falar aqui umas palavras fortes agora. Ele chama a todo mundo. Eu não tinha assistido ainda aquele filme Deus Não Está Morto 2, e ontem eu acabei assistindo, consegui assistir ele, fazia tempo, eu devia ter assistido antes. Aliás, eu recomendo que você assista Deus Não Está Morto 2, se você não assistiu ainda. Eu vendo todas as cenas, algumas cenas são emocionantes, algumas cenas são de instrução, para nós aprendermos algumas coisas, mas a cena que mais me tocou, e que mais mexeu com o meu coração, foi a hora, eu não vou contar o filme para você, se você não assistiu, tá? Mas uma moça vai na igreja, não vou contar quem que é, para você poder assistir, ela vai na igreja, senta no banco, e ela começa a conversar com um japonesinho ali que tinha se convertido há um tempo atrás. E ela fala para ele assim: agora eu estou começando a sentir alguma coisa dentro de mim que está mexendo comigo. E ele começa a revelar Jesus para ela. Fala: olha, o que você está sentindo é o Senhor Jesus. Você não quer entregar para Ele a sua vida? Ah, meu irmão, eu estava ali, aquela hora eu já me derreti todinho. Porque a salvação me alegra demais. E aquela moça então diz assim: eu quero. Era uma dramaturgia, um filme, mas passou o meu filme na sua cabeça, e o filme que vocês fizeram, e alguns que vão fazer hoje, que é o filme de entregar a vida para Jesus.
Você lembra quando alguma coisa inexplicável começou a entrar no seu coração e você começou a sentir algo que você nunca sentiu antes, e você talvez nunca tinha se emocionado como você se emocionou, e de repente algo que é inexplicável mesmo invade você e você começa a falar: Senhor, Senhor da minha vida. Antes você nunca falou isso, mas agora você começa a falar: Senhor, Deus da minha vida. Aquela menina começou a fazer uma simples oração, dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero te seguir. Aquela hora eu me derramei, porque eu me alegro demais em ver a salvação de pessoas, ainda que seja num filme. Foi a parte mais chocante para mim. Eu olho para vocês e passa um filme na minha cabeça, eu olho para mim e lembro o filme da minha cabeça, quando eu me converti, quando eu me batizei, e eu passei por aquelas águas, e eu disse: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu abaixei naquela piscina, e eu renasci uma nova pessoa em Jesus Cristo, para glorificá-lo com a minha própria vida. Então a gente, quando tem um encontro com o Senhor, a gente tem alguns sentimentos, que eu vou... Veja se não é isso que acontece com você. Primeira coisa, a gente quer ter alguma forma de retribuir aquilo que recebemos de Deus. A gente quer retribuir, a gente sabe que é impagável aquilo que Ele pagou por nós, mas de alguma forma a gente quer retribuir com o mínimo. Senhor, eu quero te retribuir, eu quero fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer para retribuir a Ti? Então a gente fica buscando coisas. Eu quero fazer alguma coisa, eu te seguirei. Então as nossas orações começam a mudar de sentido, porque quando a gente era do mundo, a gente orava também, mas orava assim: Senhor, me dá um carro, me dá uma namorada, me dá uma casa, eu quero isso, cura fulano, eu te peço, Senhor, que eu vá bem na prova. Mas depois que a gente se converte, começa a falar assim: Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Senhor, te seguirei. O que eu faço para te agradar com a minha vida? O que eu posso retribuir? Então a gente passa para o segundo ponto, que a gente quer fazer também. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente quer sair pregando para todo mundo. A gente se converte, e a gente quer que todo mundo também se converta como nós nos convertemos, porque o sentimento que a gente tem é tão inexplicável, a alegria é tão maravilhosa, as novidades que a gente recebe na palavra, a gente quer fazer com que o outro do nosso lado, da nossa casa, da nossa família, nosso vizinho, nossos amigos, também se convertam e também vivam o que a gente está vivendo. Então a gente começa a falar assim: você não sabe. As pessoas olham e dizem assim: cara, você ficou bitolado, o que aconteceu com você? Se converteu, agora pronto, vai ser aqueles beatos de igreja, vai ser fanático. Mas não é porque crente é chato, porque ele recebe tanta coisa boa, que ele quer transmitir isso, e às vezes no começo, no primeiro amor, isso é feito sem sabedoria. Você quer já transmitir para a pessoa de alguma forma que você não sabe como transmitir. Aí de repente a pessoa fala assim: eu estou tão mal. É porque você não tem Jesus, seu fariseu. Se você fosse lá na igreja, você ia ver. Aí a gente evangeliza de uma forma errada. A gente tem sinceridade no coração, mas no primeiro amor a gente faz algo às vezes sem pensar e de forma errada. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ela quer ser usada, ela quer seguir os passos do Senhor, ela quer ser de Jesus em todos os caminhos. Senhor, o que eu faço para te seguir? Eu quero ser usado, eu quero ser um ministro, eu quero ser um evangelista, eu quero orar pelos enfermos e curá-los, eu quero expulsar demônios. Só que há um preço para seguir Jesus, não é qualquer um, porque é muito empolgante você ver as pessoas sendo usadas, é muito gostoso você ver, não, eu quero viver isso também. Há um mágico no livro de Atos, que ele viu Filipe fazendo milagres, Pedro fazendo milagres, ele falou assim: olha, eu te dou um dinheiro aí, e você me ensina como é que faz isso, eu quero fazer também exatamente o que você está fazendo, eu quero fazer também.
E Pedro falou: você acha que você vai comprar isso? Você acha que você vai comprar o dom de Deus? Não dá para comprar o dom de Deus. Mas é empolgante, a gente quer fazer igual, a gente quer ser já o Billy Graham da fé. A gente quer pregar já para o estádio. Há um preço para ser pago para que isso aconteça, se é que vai acontecer, porque cada um tem o seu chamado e cada um tem o seu dom. Mas é empolgante, olha, volte comigo em Lucas 9, versículo 1, para você entender o privilégio tão maravilhoso que eles receberam. Como eu queria ser esses homens aqui. Então, versículo 1 e 2, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Não é um privilégio isso aqui, irmãos? O Senhor chama ele e fala assim: olha, eu vou dar para vocês agora a autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Era uma autoridade e um privilégio maravilhoso. Olha o versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu quero fazer parte dessa comitiva também. Assim que eles saíram, do versículo 1 ao versículo 6 a gente leu aqui, que eles saíram e pregaram em aldeias. Logo em seguida, que eles pregaram em muitas aldeias, as pessoas quiseram agora seguir eles também. Então, rapidamente, uma multidão queria seguir Jesus. Eu também quero. Eu quero essa autoridade. Quem não quer expulsar demônio e curar enfermo? Quem não quer andar com o Deus encarnado? Eu quero. Então, no versículo 23, ele começa a mostrar algumas coisas que seriam necessárias para ser discípulo dele. Seriam necessárias. Antes de eu falar do 23, ele fala no 3 também. Olha no 3 o que ele fala. Lucas 9, 3. Ele começou a falar que para seguir Jesus já tinha que ter alguma renúncia. Ele começa a falar assim, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Já começou aí, bom, vocês vão ganhar um privilégio agora, receba poder e autoridade para levar o meu reino. Glória a Deus, mas é o seguinte, não leve bordão, alforje, dinheiro, não tenha 2 túnicas, tenha uma túnica só. Não tenha recursos, porque eu que vou prover na sua vida. Começou a engrossar aqui. Há um preço a ser pago. Começou a ficar um pouco mais... Outra coisa que ele começa a falar. Na casa que entrardes, permanecer ali, no versículo 4. Versículo 5. E onde quer que não vos receberem, quer dizer que não vão me receber em alguns lugares. Então você sacode o pó daquela cidade. E aí ele engrossa mais o caldo ainda. Agora vamos lá para o 23. Ele começa a falar o quão importante é sofrer pelo Evangelho. Aliás, essa palavra ele usou com Paulo. O Senhor chegou para Ananias, o discípulo, e disse assim: Ananias, vai orar lá em Paulo, porque ele está há 3 dias sem visão, sem vista, porque ele viu a minha luz. E aí Deus fala para Ananias: vai até lá, porque ele é para mim um instrumento escolhido, e ele vai saber o quanto lhe importa, o quanto me importa que ele sofra pelo meu nome. Peraí, sofra pelo meu nome, parece um pouco masoquista isso aqui, mas olha o que Jesus fala de condições para você seguir Jesus. Quem aqui quer ser um discípulo de Jesus, diga amém. Quem quer ser usado pelo Senhor, diga amém. Você tem esse desejo no teu coração? Assim que você se entregou, você disse assim: Deus, eu quero ser usado, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero, Senhor. Então ele diz assim, a todos, incluindo a mim e a você. Versículo 23, se alguém quer vir após mim, quem quer, diga amém. Amém. Quem não quer, diga amém. Quem não quer falar hoje, nem nada. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o seguinte, você quer seguir o Senhor?
renuncia à própria vida, nega-te a ti mesmo, tome as nossas cruzes e sigamos o Senhor. Outra coisa, você quer me seguir? Quem quiser salvar a vida, perde, hein? Agora, quem perder a vida por minha causa, esse acha. Grave. Versículo 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, ou vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Então ele diz aqui, você quer me seguir? Tem que ter uma renúncia. Irmãos, não basta ser crente, tem que participar. Não basta falar que você tem uma casca de crente. Não basta você ter uma cara de crente, um discurso de crente. Para ser discípulo de Jesus, você precisa seguir Jesus. A gente fala muito aquele versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas fica muito mais latente, nada me faltará, do que o Senhor é meu pastor. Ou seja, Ele é meu pastor, Ele me guia. Ele vai me mostrar aonde eu devo seguir, o que eu devo fazer. No versículo 26, é mais grave ainda. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará Jesus quando vier. Você tem vergonha de falar que você é crente? É uma palavra séria agora. Você tem vergonha de orar? Você tem vergonha de ler a palavra de Deus na frente das outras pessoas? E naquela reunião entre família, você tem vergonha de orar, é isso? Você tem vergonha de falar da sua fé, tem vergonha de ler e falar um trecho bíblico, recitar um versículo, no meio de ímpios, de pessoas que talvez não vão entender, vão te caluniar, vão tirar sarro da sua cara. Você tem medo de passar vergonha? É sério isso, é a palavra que eu estou ensinando a mim e a você. Você tem vergonha do que vão pensar de você? Está preocupado com a sua imagem? E quem está muito preocupado com a imagem, quem ama a imagem é idólatra, hein? É perigoso. A gente se envergonha, Paulo fala em alto e bom som, em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Há 3 tipos de pessoas: os que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho, e os que não se envergonham do Evangelho. Qual desses é você? Os que se envergonham de falar da sua fé, os que são a vergonha da nossa fé, ou os que não se envergonham de falar que é crente? Porque falar cristão é bonito, agora falar que é crente, eu sou crente mesmo, eu oro, eu jejuo. As pessoas vão perguntar para você, você é crente? Essa é a primeira pergunta, você fala assim, sou. Qual é a segunda pergunta? Você é dizimista? Você dá dinheiro na igreja? E aí? Nós vamos nos envergonhar daquilo que nós recebemos aqui? Eu não me envergonho do Evangelho. Se você quer ser discípulo, não se envergonhe das palavras dele. Não se envergonhe de Jesus, da igreja da nossa fé. Aliás, nós não temos do que nos envergonhar, porque conhecemos a verdadeira vida que é Jesus Cristo. Aleluia! Então, um discípulo não se envergonha do Evangelho. Agora vá no versículo 57. Vá no versículo 57. Sabe o que aconteceu? Como eu falei, uma multidão começou a se aproximar deles. Uma multidão agora queria seguir Jesus, não somente os 12, mas agora começou a aumentar a multidão daqueles que queriam seguir Jesus. Jesus então passa na peneira. Vamos ver realmente quem vai me seguir e quem não vai me seguir.
Quem vai me seguir por interesse e quem vai me seguir porque quer ser usado. Tem gente que não quer ser usado por Deus, tem gente que quer usar a Deus. E há uma grande diferença de ser usado por Deus e usar a Deus. Ser usado por Deus é fazer com que Ele use a minha vida para fazer a sua vontade. Usar a Deus é fazer com que Deus faça alguma coisa para realizar a minha vontade. É diferente. Então, Jesus começa a passar na peneira, e hoje nós vamos passar na peneira santa aqui do Senhor, para ver se realmente podemos segui-lo. Versículo 57, versículo 57 até o 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Para aí, que palavra linda. Você imagina, Jesus recebe uma palavra dessa: Jesus, te seguirei por onde quer que fores. Só que aí ele responde: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A resposta de Jesus foi: não tenho conforto para te oferecer. Não vou te oferecer hotel 5 estrelas. Não estou te oferecendo dinheiro, há um preço para ser pago. Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Eu vou, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou até a Conchinchina com o Senhor. Vai, estou te avisando. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu estou indo numa missão que eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Eu não sei onde eu vou dormir essa noite, eu não sei o que eu vou fazer. Dura coisa você está querendo. E agora, meu irmão, neste culto, que você achou que você ia receber agora a vitória, aleluia, que a tua vitória ia chegar. O Senhor está te falando, se você quer seguir a Ele mesmo, sabendo que muitas vezes sendo um missionário do Senhor, você não vai ter conforto algum. Sendo um enviado do Senhor, um apóstolo de Jesus Cristo, que você pode ser um apóstolo, ou seja, um missionário, um enviado de Jesus, sabendo que você pode ser usado por Ele, e Ele sempre foi sincero, nunca nos ofereceu nada além do que realmente nos daria. Não tenho conforto para te oferecer. Agora no versículo posterior, Jesus escolhe uma pessoa, mas olha só, ao outro disse Jesus: segue-me, ponto de exclamação. Quem queria ouvir essa palavrinha no seu ouvido do próprio Senhor Jesus? Diga amém. Você queria ouvir essa voz? Imagina, Jesus chega assim, ó: Tarles, segue-me. Meu Deus, não é o bispo que está chamando, não é o pastor, não é o líder, é o próprio Senhor Jesus, a voz do Deus encarnado, está falando ali, ó: segue-me. Ele, porém, respondeu. Jesus está passando uma peneira e ensinando as pessoas ali, quem vai seguir, quem não vai seguir. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas parece muito insensível da parte de Jesus. Ele está falando assim, ó: deixa os mortos. É claro que não é morto fisicamente, porque morto fisicamente não consegue enterrar outro morto. Ele está falando assim, ó: você que está morto, deixa os mortos espiritualmente, que não receberam vida ainda em Jesus, deixa os mortos espiritualmente sepultarem os mortos fisicamente. Vai e prega o reino de Deus. O que ele está falando ali é o seguinte: olha, você tem que colocar o Senhor acima de tudo e de todos, acima dos seus próprios afetos. Não quer dizer que você não vai sentir, é o seu pai que faleceu, não é isso. O que ele está ensinando é, quando você está numa missão com o Senhor,
ele tem que estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. Que lugar o Senhor está ocupando na sua vida? Que lugar Deus ocupa no seu coração, nas suas prioridades, nas suas tarefas? Ele começa a dizer assim, ele insiste, deixa eles enterrarem, você vai e prega. Eu estou te escolhendo, mostrando para todo mundo como é que é seguir Jesus. Seguir Jesus é tomar a cruz, negar a ti mesmo, não se envergonhar, perder a própria vida. Agora ele está falando aqui, logo no versículo 57, no versículo 58, não tenho conforto para te dar. Agora, olha, não tenha tanto afeto assim, você vai se apegar mais a Deus como o teu Senhor e em primeiro lugar na sua vida. Outra peneira que ele passa aqui no versículo 61 agora, 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Parece um pedido simples, Senhor, eu vou te seguir. Estou com o Senhor aqui, eu vou te seguir. Mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Ah, vai lá, pode ir, tranquilo. Talvez o bispo responderia assim. Mas Jesus não respondeu assim. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai, deixa eu só despedir da minha mãe. Olha, se você colocou a mão no arado, é um caminho sem volta. É um caminho que você não pode nem olhar para trás. Não olha. Não olhe para trás. Você está entrando num caminho sem volta. Você quer seguir Jesus? Não tem como voltar atrás, não tem como voltar para o mundo. Do dia que eu entreguei minha vida para Jesus até eu morrer, eu tenho que segui-lo. Como o apóstolo Paulo fala, se não faço de livre e espontânea vontade, o que pesa sobre mim é a obrigação de pregar o Evangelho. Não tenho mais volta, não tenho mais como voltar atrás, é um caminho sem volta. É um caminho de seguir a Ele e não ter mais como voltar. Você está na igreja, você nunca mais pode voltar para o mundo. Você pode até trocar de igreja, mas você não pode trocar de Deus. Você não pode nunca mais voltar a fazer o que você fazia. Sabe o que é você entrar num lugar que você, aquele matador dos bois, que o boi não tem como voltar atrás? E o Senhor fala isso para Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Aguilhão era uma lança, uma ponta, que justamente as pessoas elas apunhalavam os bois para eles irem até o matadouro. Não tinha como o boi lutar com aquilo, que ele iria se ferir. Jesus fala para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não tem como você lutar contra isso. Você está seguindo Jesus, a palavra de Deus para você nessa noite é: você está num caminho sem volta. Você está no caminho sem volta. Jesus sempre foi sincero no chamado dele para a nossa vida. E sabe, irmãos, esse chamado, ele não tem atraído muitas pessoas. Porque esse chamado, vinde e sofrei, não agrada muita gente. Então as igrejas têm mudado a forma de chamar as pessoas. As igrejas têm falado assim: olha, venha, Deus vai mudar a sua vida. Quando o chamado bíblico é: venha e mude a sua vida. Gramaticalmente é muito parecido. Venha para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Venha para Jesus e mude a sua vida. Gramaticalmente é muito parecido, mas praticamente tem uma mudança e uma diferença gritante. O chamado bíblico, o chamado de Jesus, quando chamou os 12, não chamou assim: ó, eu vou te ungir,
vai cair um óleo sobre a tua cabeça. Você será poderoso. Pessoas te servirão. Vocês terão 12 que vão te servir. Vocês terão pessoas que vão te honrar. Você estará na prateleira de cima, num pedestal, porque agora você é apóstolo de Jesus. Agora você é o suprassumo da fé. Eu estou te levantando. Eu vou mudar a sua vida. E agora vai ser só vitória. E a sua vitória vai ter sabor de mel. Não foi esse o chamado de Jesus. Eu estou tirando as lutas da sua vida, e agora chegou o tempo da paz, agora chegou o tempo da bonança, agora chegou o tempo da vida, agora chegou o tempo de você entrar nas portas de ouro. Jesus nunca falou isso. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o evangelho, irmão. Esse é o evangelho de Jesus. Esse positivismo, gospel, Deus vai mudar, começa a declarar, profetiza, parece que é um mantra. Você vai falando, e assim você vai profetizando, e na língua tem poder, a sua língua tem poder. Tem poder de provar as coisas. Brincando. Tem poder também, mas não é essa coisa mística. Porque parece que por tanto eu falar esse mantra, porque o budismo faz isso. O hinduísmo faz isso, o taoísmo faz isso. Ele chega perto de uma coisa que ele quer, ele começa a recitar o seu mantra e dizer assim: essa casa já é minha, essa casa já é minha. E ele passa por ali naquele dia e diz: essa casa já é minha, essa casa já é minha. Aí o crente não acha isso na Bíblia, mas acha isso nas religiões orientais, e começa a falar a mesma coisa. Eu profetizo, agora começa a usar uma palavra antes, né? Eu profetizo que essa casa é minha, eu profetizo que essa casa é minha, eu profetizo que essa casa é minha. Aí Deus vem e diz assim: não cobiceis nada alheio. Essa casa é de outro. Você está cobiçando uma coisa que talvez não é sua. Você está pedindo uma porção que eu não quero te dar. A palavra diz assim: seja feita a tua vontade, não a minha. A palavra de Deus diz que Ele vai responder a minha oração à medida que a minha oração se adequar com a vontade dEle. 1 João capítulo 5. Se a minha vontade for a vontade de Deus, Ele vai responder a minha oração, senão Ele não vai me dar. Senão Ele não vai me dar, como um pai que não dá algumas coisas para o filho a fim de protegê-lo. Então, Jesus sempre foi sincero no chamado. Esse chamado, vinde e sofrei, não tem atraído muitas coisas. Então, mas a gente não pode mudar esse discurso. Vinde, irmãos, mude a sua vida, se arrependa. Venha para a igreja. Venha, mas por que eu preciso ir para a igreja? Porque você precisa mudar de vida. Porque o Senhor vai trabalhar no seu coração para você ser uma pessoa melhor. Porque você vai sentir coisas que você, hoje você não sente. Essa é a verdadeira pregação que um cristão que segue Jesus deve fazer. Agora, essas pessoas então passaram na peneira, e 70 pessoas passaram na peneira. Capítulo 10 agora. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, para aí, Jesus falou o seguinte: olha, eu vou em algumas cidades, mas antes que eu chegue lá, eu quero que vocês vão lá preparar o terreno para mim. Então ele envia 70 pessoas. Olha como que ele envia, com autoridade, com poder, com privilégios. Mas junto com os privilégios, olha os deveres daqueles que seguem o Senhor Jesus. Versículo 2. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que ele está falando ali? Olha, eu estou te chamando, vocês vão ser enviados, vão lá fazer a obra, mas vocês serão poucos.
e terão que ter uma vida de oração. Eu envio vocês, mas a seara é grande, poucos serão os trabalhadores. É uma máxima bíblica. Não dá para ficar reclamando, não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que trabalha nessa igreja. É uma máxima. Nós seremos poucos. Aqueles que querem enfrentar mesmo a missão, serão poucos. Aqueles que querem aceitar o chamado, serão poucos. Então ele fala assim, olha, poucos são os trabalhadores, que caminhada às vezes dura, porque eu não vou ter pessoas para me ajudar. Ele diz assim ainda, rogai a Deus, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores, ainda tenha uma vida de oração, porque se você não tiver oração, você não vai conseguir seguir a Jesus Cristo. Versículo 3, ele diz assim, olha que palavra motivadora e renovadora de Jesus. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aleluia. Que envio maravilhoso! Quem não quer ser enviado? A gente fala muita frase de Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando eu ouço essa frase de Jesus, eu estou mais assim, Senhor, eis-me aqui, envia meu irmão. Envia o bispo, que eu não quero. Que palavra é essa, irmãos? Que palavra motivadora, não? Olha, eu que vos envio como cordeiros. Ele está falando o seguinte, vocês serão mortos. Vou enviar vocês. Glória a Deus, eu vou ser enviado numa missão. Vai, vocês serão poucos. Vão ter que rogar ao Deus da seara. Vos envio como cordeiros no meio de lobos. Vocês serão mortos. Vocês serão mortos. Irmãos, nós estamos sendo pouco perseguidos nessas épocas, nesses dias, porque nosso país é livre, nós não estamos sendo perseguidos. E aí é complicado, irmão. Veio um missionário para cá de uma igreja perseguida no Oriente Médio, há 1 ano atrás mais ou menos, e constatou o seguinte, disse assim, o brasileiro não ora, e eu preciso voltar rápido para a minha terra. Aí aqui na Praia Grande, aqui no Samambaia, perguntaram para ele assim, cara, aqui nós somos livres. Aqui nós somos livres, aqui você pode pregar, você quer voltar para lá, para morrer lá quase? Ele disse, pelo menos lá eu tenho vida de oração, porque aqui eu estou perdendo minha vida de oração. Lá se eu não orar eu morro. Lá se eu não orar todo dia, toda hora, eu morro 15 minutos depois. Mas aqui, irmãos, a gente está muito crentezinho de banco, de igreja com arzinho condicionado, de palavra gostosinha, de louvor, de luzes, ei, olha, de tanta coisa maravilhosa. Está tendo festa lá em cima? Ai, de festa, aniversariantes do mês, bolo, ai, que evangelho, né? Quem quer sair de uma igreja dessa? Eu não quero assistir Fantástico, eu vou lá para essa igreja, uma palavra gostosa, um bispo bonito, essas coisas todas, né? Tô brincando. Mas eu vou ficar, né, muito, muito, muito longe desses heróis da fé. Muito longe desses 70, que seguiram realmente Jesus. Eles podem falar que são discípulos de Jesus. Eu estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos, porque eu não estou pregando como ele está pregando, eu não estou sendo perseguido como eles estão perseguidos, eu não estou sendo um cordeirinho no meio de lobos. Versículo 4, ele vai falar que vai faltar provisão ainda e que nós seremos solitários. Olha só, versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, muitas vezes não haverá provisão. E muitas vezes você não vai ter ninguém nem para cumprimentar no meio do caminho. Vai ser solitário a sua missão. Vai ser você e Deus. Que chamado. Ele continua, eu vou ler mais rápido aqui. Versículo 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz,
repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Daí veio a expressão paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, paz seja convosco, paz. Daí veio a expressão do crente, você vai chegar numa casa, você diz, paz. Se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. E se não tiver, voltará para você. Mas nós nos cumprimentamos com paz. Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa, a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então os fresquinhos de plantão, eu não como esse verdinho, eu não como esse negócio, eu não como jiló, eu não como mesmo. Mas se eu for numa casa e me oferecerem, a Bíblia manda eu aceitar. Se eu for na sua casa e você fizer jiló, você está excomungado da igreja. Eu já contei várias vezes, a pastora lá no meio do quarentenário, óbvio que ela não aceitou, né? Dessa vez ela não aceitou porque nem poderia aceitar, né? A mulher, ela pegava as frutas podres que caíam da mesa da feira. E a pastora chegou lá e a dona Creuza, lembro até o nome dela, ela morava numa palafita. A pastora andou assim, os ratos passando embaixo da palafita, assim, ela vendo pelos estrados, assim, os ratos passando. A laranja podre, ela não provou, mas eu passei, irmão. Eu estou lá na curva do S. Um irmão me chama. Faz uma visita aqui. Tá, vou lá, fiz a visita. Quer suco de maracujá? Beleza, meu, tranquilo. Quem é que gosta de suco de maracujá? Ah, então beleza. Aceita, a Bíblia fala, aceita o que te oferecerem. Eu aceitei. Eu quero. Ela pegou aquela jarra da geladeira e jogou num vidro de maionese. Até aí tudo bem, irmão. Sabe tem aquela rosca em cima, até aí eu não sou fresco, meu. Pode ser de requeijão, de maionese, de pomarola, o que você quiser me dar, não tem problema. Estava limpinho e tal, ele jogou lá, quando ele jogou, o suco de maracujá amarelo, e uns negocinho preto boiando assim, ó. Quando ele jogou, já fez aquela... Eu olhei, naquela época eu não usava óculos, eu olhei assim, e eu pensei, bom, o negocinho preto no meio do suco de maracujá é o quê? A semente. Né? Quer, pastor? Quero, tal, aí tá, peguei, né? Quando vai se aproximando, o astigmatismo vai dando aquela focada. O olho começa a fazer assim, já que dá aquela focada legal. Eu fui chegando perto assim, quando eu fui colocar na boca, eu vi que não era a semente. Que era aquelas formiguinhas bundudinhas, sabe? Aquelas formiguinhas pretinha, média. Tem as pequenininhas, tem aquela saúva grandona, mas tem aquelas médias que pula assim, sabe? Era um monte daquela. E quando eu fiz assim, eu travei aqui e olhei assim. A mulher olhou e disse assim, pastor, tem umas formigas aí, mas pode tomar que é bom para os olhos. E essa palavra vinha na minha cabeça, tomai do que lhe for oferecido. Tomei. E vou ensinar, só que assim, né? Vou ensinar a técnica para vocês. Eu peguei o copo, né? E aí o que acontece? Você dá aquela bicadinha, dá aquela bicadinha. E aí dá aquela sopradinha. As formigas vão indo pro final. É sério. Aí ela estava percebendo que eu estava soprando. E ela assim para mim. Pode tomar, pastor. Pode tomar que é bom para os olhos. Então, eu fui tomando, e aí para disfarçar, né, você sopra com o nariz, assim, ó. Ela não percebe que você está soprando com a boca, você toma com a boca, mas sopra com o nariz. E aí o negócio vai indo para o final. Vai indo para o final. Olha, e ela encheu assim.
Quando eu estava assim, ó, no copo de maionese, tinha mais formiga do que suco. Pensei. Olhava para jogar em algum lugar, ela ia perceber. Pensei. Ela fitou em mim e falou, ele vai tomar agora. Aí eu orei e falei, Senhor, beberão coisas mortíferas e não morrerão. Foi igual comprimido, irmão. Tá! Aí ela faz a pergunta, quer mais um pouco? Eu, não. Foi venérico isso, irmão. É verídico, verdade mesmo. Aconteceu comigo. E aí? Mas é por causa dessa palavra. Jesus que escreveu essas coisas. Aí ele diz assim no versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Essa é a pregação, vai lá e prega, que está próximo o reino. Quando porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Irmãos, aí você fala para mim assim, bispo, cara, que palavra, só tem desgraça, parece que não vale a pena, porque se é vinde sofrer, carrega a cruz, não leva a bolsa, só tem uma túnica, não pode ter duas, você vai ser um cordeiro no meio de lobos, se é dessa forma, não vale a pena. É realmente, irmão, amor, eu ia falar amor, que eu estava falando para a pastora, é realmente, gente, se você estiver esperando uma recompensa terrena, realmente vai ser complicado você obter alguma coisa. Realmente, se você for seguir Jesus, preocupado se você tem aonde reclinar a cabeça, preocupado se você vai ter tempo, o bastante para você se despedir dos seus familiares, enterrar os mortos, realmente não vai ter. E eu quero ser sincero como Jesus. Então parece, bispo, que não vale a pena. Parece que não vale a pena. Será que então eu devo agradar a minha vida ou agradar a Deus? Jesus falou que eu tenho que perder a minha vida para achar a verdadeira vida. Pedro e mais alguns discípulos em Atos capítulo 5 foram presos, julgados pelo Sinédrio. E o Sinédrio disse assim para eles, não preguem mais neste nome. Atos 5, 29. Eles responderam assim, olha, julguem agora, se nós vamos obedecer e seguir vocês, ou se nós vamos seguir Jesus. Então, mandaram açoitá-los, em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Eles foram açoitados, e mandaram uma ordem, não falem mais deste nome. Mas no versículo 42, o texto diz, que eles saíram jubilando e regozijando, por terem sofrido afrontas, por causa do nome de Jesus, e pregavam a todo mundo que o reino estava próximo. E pregavam que Jesus era o Cristo. Mas será que vale a pena? Olha, vamos ver. Veja o versículo 17 agora. Lucas 10, 17. Vamos ver como regressou esses 70 que foram enviados dessa forma. Então regressaram os 70, possuídos de tristeza, dizendo assim, não valeu a pena, não vale a pena seguir Jesus. Não foi isso que eles falaram? Voltaram tristes, voltaram, como que eles voltaram? Possuídos de alegria. Mas gente, eles não levaram alforge, tinha que comer o que oferecia, eram cordeiros no meio de lobo, como é que eles voltam felizes? Porque o servo de Deus só vai se realizar servindo. É uma satisfação inexplicável.
Acabar com a nossa vida em prol da vida de Jesus é a maior satisfação que nós temos. Abrir mão da nossa própria vida para viver a vida que Ele quer que eu viva é a maior alegria que um cristão pode ter. Preste atenção. Voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Há várias interpretações aqui, mas a que mais eu gosto, e a que mais eu entendo nesse texto, é que quando eles pregavam a palavra lá, o próprio Jesus via, por causa do poder do evangelho chegando naquelas cidades, Jesus viu Satanás caindo como um relâmpago. Porque aonde chega o reino de Deus, aonde chega a palavra do Senhor, o poder da salvação, o diabo sai em retirada. Então, eles viveram uma experiência que quem está dentro da igreja não vive, só quem está no campo. Que quem está num evangelho superficial nunca vai viver. Que quem não segue Jesus de verdade nunca vai ter uma experiência dessa para contar. Sempre vai ouvir os outros contando experiências, mas você mesmo nunca vai ter uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, a ponto de ouvir Jesus falar assim: olha, enquanto você pregava lá, eu vi Satanás caindo. Que feedback maravilhoso de Jesus. Enquanto você pregava, o diabo caía. Versículo 19: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Será que vale a pena? Pensa comigo. Eles saíram com aquelas informações: vão ser cordeiros no meio de lobo, vão ser mortos. Eles saem, aqui, vão pregar a palavra, com autoridade, pregam a palavra lá, voltam, cheio de júbilo, alegre, dizendo: Senhor, o demônio, ele sai no nosso nome. Eu vi ele caindo, te dei autoridade contra escorpiões e serpentes. Mas não fiquem felizes, porque o demônio saiu quando você expulsou em meu nome. Fica feliz, porque o teu nome está no livro da vida. Aleluia. Será que vale a pena seguir a Jesus? Qual a expectativa que você tem em seguir Jesus? É só para ter uma vida regalada aqui na terra? Eu quero seguir Jesus Cristo, porque eu sei que o meu nome está arrolado nos céus. Eu quero ser um cordeiro no meio de lobos, porque eu sei que o meu nome está arrolado nos céus. Eu quero ser aquele que não vai levar alforjes, aquele que não vai levar 2 túnicas, aquele que de repente não vai ter tempo para trabalhar mais, para se dedicar à vida profissional, mas vai se dedicar ao ministério, vai se dedicar à vida com Cristo, mas saber que Ele vai falar assim para mim: olha, talvez você não tenha o que o mundo tem, mas eu vou te dar o que o mundo não pode te dar. Eu vou te dar o que o mundo não tem, que é a salvação, é a vida eterna. Eu escrevo o teu nome no livro da vida, eu coloco o teu nome arrolado nos céus. Você vai morar comigo na eternidade. A alegria que eu vou te dar na eternidade vai ser muito maior do que qualquer alegria que você pode ter aqui na terra. Portanto, como diz aquela canção em português, vai que eu não sei cantar igual o apóstolo: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Vê que tem uma rima bem legal, né, essa música. Ela rima bem, né? Tô brincando. Irmãos, você quer seguir o Senhor Jesus? Eu vou fazer um chamado aqui agora. Você quer seguir o Senhor Jesus? Negue-te a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não quero ter aqui discípulos meus
Eu não quero ter aqui pessoas que dizem que seguem a Jesus. Eu quero que você tenha uma experiência com o Senhor. Eu não quero que você fique preso debaixo das minhas asas, numa gaiola desta igreja. Eu quero que você tenha asas para você voar. Eu quero que você pregue o Evangelho, que você tenha experiências com Deus, que você seja usado pelo Senhor. Deus quer usar você. Vá seguir o Senhor. Não se envergonhe do Evangelho que você recebeu. Não se envergonhe da salvação. Pregue a palavra, leve o Evangelho. O Senhor quer seguidores e verdadeiros discípulos que sigam a Ele.